O ranger ensurdecedor do portão de ferro forjado ecoou pela propriedade abandonada, quebrando anos de um silêncio pesado. Ricardo Oliveira hesitou, os seus dedos ainda cerrados em torno das barras enferrujadas. À sua frente, a Quinta da Boa Vista erguia-se contra o céu cinzento, uma sentinela solitária guardando segredos há muito esquecidos. Engolindo em seco, Ricardo avançou, o chão coberto de folhas secas estalando sob os seus pés, e o seu sopro formava pequenas nuvens no ar frio da tarde. A chave no seu bolso parecia pesar 1 tonelada. 3 meses. 3 meses desde o acidente que lhe levara aos pais. 3 meses de luto, raiva e, finalmente, uma decisão impulsiva que o trouxera até aqui, ao que parecia ser o fim do mundo. O alpendre gemeu em protesto quando Ricardo subiu os degraus, a sua mão tremendo ligeiramente, enquanto alcançava o ornamentado puxador da porta. Uma volta da chave, um clique, e a porta abriu-se com um longo e agonizante rangido, libertando um cheiro a mofo e abandono que o atingiu como uma onda. Ricardo piscou, os seus olhos ajustando-se à penumbra. O hall de entrada, outrora magnífico, era agora apenas uma sombra do seu antigo esplendor. Teias de aranha decoravam o candelabro de cristal e o pó dançava nos feixes de sol que se filtravam pelas janelas sujas. Um espelho rachado captou a sua atenção. Ricardo aproximou-se, encarando o seu reflexo distorcido. Olheiras profundas marcavam o seu jovem rosto, testemunhas silenciosas de muitas noites sem dormir. Por um momento, quase pensou ter visto o reflexo dos seus pais ao seu lado. Piscou os olhos e a ilusão desvaneceu-se. Crac! Ricardo virou-se de repente, o coração a saltar-lhe para a garganta. O som viera do andar de cima. Impossível. A casa estava vazia há anos. Olá? A sua voz ecoou, fraca e incerta. Silêncio. Com passos hesitantes, Ricardo aproximou-se da escadaria. Cada degrau gemia sob o seu peso, como se tentasse dissuadi-lo de subir. No topo, um corredor estendia-se em ambas as direções, portas fechadas, escondendo segredos de quartos há muito abandonados. Outro som, um sussurro talvez, ou um soluço abafado. Ricardo congelou, os seus sentidos em alerta máximo. Ali, ao fundo do corredor à direita, uma porta estava ligeiramente entreaberta. Um feixe de luz tênue escapando pela fresta. Ele moveu-se lentamente, o coração a martelar no peito. O papel de parede desbotado descolava das paredes, revelando manchas de umidade. Retratos empoeirados pareciam observá-lo, os seus olhares seguindo cada passo seu. A poucos metros da porta, Ricardo ouviu-o claramente. Um choro suave, quase inaudível. O choro de uma criança. Ele empurrou a porta, que se abriu com um guincho suave. O quarto estava banhado pela luz do sol poente, que brilhava através de uma clarabóia empoeirada. Móveis cobertos com lençóis projetavam sombras estranhas. E então ele viu. No canto mais afastado, parcialmente escondida atrás de uma cômoda antiga, estava uma menina, não mais velha que 5 anos, com o cabelo despenteado e as roupas sujas. Os seus grandes olhos assustados observavam Ricardo com uma mistura de medo e desafio. Nos seus braços, um embrulho, um bebê. Ricardo sentiu o ar abandonar os seus pulmões, a sua mente lutando para processar a cena impossível à sua frente. "Olá", sussurrou ele, a voz a tremer. "Está tudo bem, não te vou magoar." A menina não se moveu, não falou. Apenas apertou mais o bebê nos braços. Ricardo deu um passo hesitante na sua direção. A menina encolheu-se, encostando-se à parede. "O meu nome é Ricardo", tentou ele novamente, ajoelhando-se devagar. "Como te chamas?" Silêncio. Depois, tão baixo que Ricardo quase não ouviu. "Leonor." O som da sua própria voz pareceu surpreender a menina. Ela pressionou os lábios, como se temesse ter cometido um erro. "Leonor", repetiu Ricardo gentilmente. "É um nome muito bonito. Vocês os dois devem estar com fome." À menção de comida, Ricardo viu algo brilhar nos olhos da menina. Esperança, desespero. "Vou buscar-vos algo para comer, está bem? Prometo que volto já."
Ricardo levantou-se lentamente, ciente dos olhos de Leonor a seguirem cada movimento seu. Desceu as escadas, a mente a girar. Como era isto possível? Há quanto tempo estariam estas crianças aqui? Onde estavam os seus pais? Na cozinha abandonada, encontrou algumas latas de comida esquecidas. Abriu uma lata de sopa, despejando-a numa tigela que limpou à pressa. Subiu as escadas de volta ao quarto, temendo que as crianças pudessem ter desaparecido. Mas Leonor ainda lá estava, exatamente onde a deixara. Ele pousou a tigela no chão e recuou. Leonor aproximou-se como um animal assustado. Com uma mão, pegou na colher, enquanto a outra se agarrava firmemente ao bebê. Ricardo observou em silêncio enquanto ela comia vorazmente, alternando entre engolir a sopa e oferecer cuidadosamente colheradas ao bebê. O contraste entre a sua própria fome e o seu cuidado pela criança era desolador. Quando a tigela ficou vazia, Leonor olhou para Ricardo, uma mistura de gratidão e medo nos olhos. "Leonor", disse ele gentilmente, "estás segura agora. Prometo que vou cuidar de ti. Mas preciso de perceber o que aconteceu. Podes dizer-me como chegaste aqui?" A menina baixou o olhar, os seus dedos brincando nervosamente com o cobertor do bebê. Por um momento, Ricardo pensou que ela não responderia, mas depois, num sussurro: "A mamã disse-me para ficar escondida. Ela disse que era perigoso lá fora, que voltaria para nos buscar." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Quando foi isso, Leonor?" Leonor franziu a testa, tentando claramente lembrar-se. "Há muitas luas, antes do bebê nascer." O choque da revelação atingiu Ricardo como um soco. Meses. Estas crianças estavam aqui há meses, sozinhas, abandonadas. Olhando para os rostos cansados e assustados à sua frente, Ricardo soube que a sua vida mudara irrevogavelmente. A Quinta da Boa Vista, que ele esperava que fosse um novo começo após a perda dos seus pais, era agora o cenário de um mistério muito mais profundo e urgente. Com a determinação a agitar-se no seu peito, ele fez uma promessa silenciosa. Descobriria a verdade por trás desta situação impossível e, acima de tudo, protegeria estas crianças, custasse o que custasse. Enquanto o sol se punha para além das janelas empoeiradas, lançando longas sombras pelo quarto, Ricardo Oliveira compreendeu que a sua jornada estava apenas a começar. A Quinta Silenciosa guardava segredos que ele mal começava a compreender, e o destino colocara nas suas mãos a responsabilidade de os desvendar. O vento uivava lá fora, sacudindo as janelas nas suas molduras. Leonor encolheu-se, agarrando o bebê. Ricardo aproximou-se, colocando uma mão protetora no ombro da menina. "Está tudo bem", murmurou ele, tanto para Leonor como para si mesmo. "Estamos seguros aqui." Mas, enquanto as sombras da noite engoliam a Quinta da Boa Vista, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que algo os observava da escuridão, à espera. O mistério estava apenas a começar a desvendar-se, e ele sabia que os segredos enterrados naquelas paredes antigas não seriam revelados facilmente. Com um último olhar para as crianças agora a dormir, Ricardo preparou-se para a longa noite que se avizinhava. A Quinta podia estar silenciosa, mas os seus segredos gritavam para serem descobertos. A madrugada mal rompera quando o ronco de um motor quebrou o silêncio da propriedade. Ricardo, que passara a noite de vigília, correu para a janela. O carro de Teresa subia a estrada de acesso, levantando uma nuvem de poeira. Ele desceu as escadas a correr, 2 degraus de cada vez, ansioso por saudar a sua irmã. Teresa era a sua âncora, a voz da razão no meio do caos em que a sua vida se tornara desde a morte dos pais. E agora, mais do que nunca, ele precisava dela. "Ricardo", exclamou Teresa quando o viu, os olhos largos de preocupação. "A tua mensagem? Vim o mais rápido que pude. O que se passa?" Ele puxou-a para um abraço apertado antes de responder. "É melhor veres por ti mesma", disse ele, guiando-a para dentro da casa. Teresa hesitou no limiar, os seus olhos varrendo o hall decadente. "Ricardo, o que é que fizeste?" murmurou ela, mas seguiu-o escadas acima.
No quarto do sótão, Leonor estava acordada, embalando o bebê nos braços. Os seus olhos arregalaram-se ao ver Teresa, e ela encolheu-se contra a parede. «Oh, meu Deus!» sussurrou Teresa, uma mão a cobrir a boca em choque. Ricardo ajoelhou-se ao lado de Leonor. «Está tudo bem», disse ele suavemente. «Esta é a minha irmã, Teresa. Ela é médica e vai ajudar-te a ti e ao bebê». Leonor olhou de Ricardo para Teresa, a desconfiança evidente nos seus olhos. Teresa, recuperando do choque inicial, adotou a sua postura profissional. «Olá, Leonor», disse ela, a sua voz gentil. «Posso ver como estás, a ti e ao bebê?» A menina não respondeu, mas não se afastou quando Teresa se aproximou. Com movimentos lentos e cuidadosos, a médica começou o seu exame. Ricardo observava, o coração apertado. À luz do dia, a situação parecia ainda mais surreal. A sujidade no rosto de Leonor, os trapos que mal cobriam o bebê, o cheiro a mofo e abandono que permeava tudo. «Leonor», perguntou Teresa suavemente enquanto examinava o bebê. «Onde está a tua mãe?» A menina enrijeceu, os olhos fixos num ponto distante. «Ela vai voltar», murmurou. Ela prometeu. Teresa lançou um olhar preocupado a Ricardo antes de retomar o exame. «Ricardo», chamou ela em voz baixa, após alguns minutos. «Podemos falar lá fora?» No corredor, longe dos ouvidos de Leonor, Teresa não escondeu a sua preocupação. «Eles estão desnutridos, Ricardo. O bebê não pode ter mais do que algumas semanas. É um milagre estar vivo». Ricardo passou a mão pelo rosto, o peso da situação a oprimi-lo. «O que fazemos agora?» «Eles precisam de um hospital», afirmou Teresa. «Comida, roupas limpas, exames mais aprofundados». Mas quando regressaram ao quarto e mencionaram o hospital, Leonor entrou em pânico. «Não!» gritou ela. «Não podemos sair. Ela não nos vai encontrar». Demorou quase 1 hora para acalmar a menina. Teresa, percebendo que não a podiam levar para um hospital sem causar mais trauma, improvisou. «Vou buscar mantimentos», disse a Ricardo. «Faz com que ela coma alguma coisa e tenta dar-lhes banho. Volto assim que puder». Sozinho com as crianças, Ricardo sentiu-se perdido. Leonor observava-o com desconfiança, enquanto ele aquecia uma lata de sopa na cozinha improvisada que montara. «Sabes, Leonor», disse ele, tentando preencher o silêncio, «esta casa tem muitas histórias para contar. Talvez possamos explorar um pouco depois de comeres. Que te parece?» Um brilho de curiosidade atravessou os olhos da menina, mas ela não respondeu. Depois da refeição, Ricardo encheu uma banheira velha com água morna. Leonor, relutante no início, pareceu relaxar um pouco sob o cuidado gentil de Ricardo. Foi enquanto lhe secava o cabelo que ele notou um pequeno medalhão pendurado ao pescoço dela, quase escondido sob a sujidade. «É bonito», comentou ele. «A tua mãe deu-te?» Leonor tocou no medalhão, os olhos enchendo-se de lágrimas. Ela disse para nunca o tirar, que nos manteria seguros. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Havia mais nesta história do que um simples caso de uma mãe que abandonara os filhos. Com as crianças limpas, alimentadas e Leonor mais calma, Ricardo decidiu explorar a quinta. «Vou dar uma vista de olhos aos outros quartos», disse-lhe. «Ficas bem aqui por um momento?» Leonor acenou, segurando o bebê adormecido perto de si. No quarto principal, Ricardo remexeu em gavetas e armários, procurando qualquer pista sobre a identidade das crianças ou o que poderia ter acontecido. Foi então que encontrou, escondido no fundo de uma gaveta, um diário antigo. A sua capa de couro estava gasta pelo tempo. Abrindo-o com cuidado, leu a inscrição na primeira página. Propriedade de Isabel Castro. Ricardo sentou-se na beira da cama empoeirada, absorvido pelas páginas amareladas. O diário contava a história de Isabel, a última proprietária conhecida da quinta. Falava de amor, perda e segredos. Segredos que pareciam ecoar através das décadas até ao presente. Uma passagem em particular chamou a sua atenção. O medalhão é a chave. Protegerá quem o usa, mas também os manterá presos. Que Deus me perdoe pelo que fiz e que aqueles que vierem depois encontrem a força para quebrar o ciclo. O som de passos quebrou a sua concentração.
Teresa estava de volta, carregando mantimentos. Encontrei uma coisa, disse Ricardo, mostrando-lhe o diário. Teresa franziu a testa. Ricardo, não temos tempo para mistérios antigos. Estas crianças precisam de cuidados, agora. Mas enquanto cuidavam do bebê e de Leonor, Ricardo não conseguia afastar as palavras de Isabel da sua mente. O medalhão ao pescoço de Leonor parecia mais pesado do que nunca, carregado de significados ocultos. Naquela noite, com as crianças finalmente a dormir, Ricardo e Teresa falaram em voz baixa na cozinha. Temos de chamar as autoridades, insistiu Teresa. Ricardo hesitou. E se houver mais nesta história? O diário, o medalhão. Algo está errado, Teresa. Sinto que se entregarmos as crianças agora, nunca descobriremos a verdade. Teresa estudou-o por um longo momento. Ricardo, o que estás a sugerir? Ele respirou fundo. Dá-me uma semana. Deixa-me investigar, tentar perceber o que se está a passar. Se não descobrirmos nada, chamamos as autoridades. Teresa parecia dividida, mas finalmente acenou. Uma semana, Ricardo, não mais do que isso. Enquanto a noite avançava, a Quinta da Boa Vista guardava os seus segredos em silêncio. No sótão, Leonor dormia, a sua pequena mão a agarrar o medalhão, e Ricardo, sentado à mesa da cozinha, com o diário de Isabel aberto à sua frente, sabia que estava apenas a arranhar a superfície de um mistério muito maior. Era meia-noite quando finalmente foi para a cama, os mistérios do passado a girar na sua mente. A semana seguinte prometia revelar segredos há muito enterrados, e Ricardo Oliveira estava determinado a descobri-los, custasse o que custasse. A Aurora encontrou Ricardo já acordado, a sua mente inquieta com as revelações do dia anterior. Com Leonor e o bebê ainda a dormir sob os cuidados de Teresa, ele decidiu aprofundar-se nos segredos da quinta. Armado com uma lanterna e o diário de Isabel, Ricardo começou a sua investigação na adega. O ar era denso e úmido, e teias de aranha agarravam-se ao seu rosto enquanto caminhava. Pilhas de caixas e móveis cobertos formavam um labirinto de memórias esquecidas. Foi então que um brilho lhe chamou a atenção. Escondido atrás de uma prateleira empoeirada, estava um baú de metal, refletindo fracamente o feixe da sua lanterna. Ricardo puxou-o com esforço, o guincho ecoando contra as paredes de pedra. Com as mãos a tremer, desfez o fecho enferrujado. Um cheiro a mofo e papéis antigos saudaram-no. Lá dentro jazia uma coleção de itens pessoais, cartas amareladas, fotografias antigas e um uniforme cuidadosamente dobrado. Ricardo pegou numa das fotos, limpando cuidadosamente o pó. O seu coração deu um salto. Ali, a sorrir para a câmara, estava uma jovem, com uma idade próxima da sua, e ao seu lado, uma menina que ele reconheceu imediatamente. Leonor. Virando a foto, leu a inscrição no verso. Maria e Leonor, verão de 2020. Apenas 5 anos atrás. Aprofundando-se no baú, Ricardo encontrou mais provas da vida de Maria na quinta. Recibos de pagamento que a identificavam como caseira e cartas escritas numa caligrafia delicada, descrevendo dias felizes e planos futuros. Mas, à medida que Ricardo avançava na cronologia dos documentos, o tom mudava. As últimas cartas eram frenéticas, cheias de medo e paranoia. Maria mencionava repetidamente eles, dizendo que andavam atrás dela e de Leonor. A última carta, datada de apenas 6 meses antes, fez o sangue de Ricardo gelar. Se estás a ler isto, significa que não consegui voltar. Por favor, protege a Leonor. O medalhão é a chave. Não os deixes encontrá-la. A verdade está nas paredes. Ricardo releu a carta várias vezes, a sua mente a girar. Quem eram eles? E qual era a ligação com o medalhão mencionado no diário de Isabel? Um grito agudo tirou-o dos seus pensamentos. Leonor. Ricardo correu escadas acima, quase tropeçando no seu desespero para chegar ao sótão. Lá, encontrou Teresa a tentar acalmar uma Leonor em pânico, os seus olhos arregalados de terror. Fogo! Gritava Leonor, a debater-se. Está por todo o lado.
Ricardo ajoelhou-se ao lado da cama, segurando gentilmente os ombros da menina. Leonor, está tudo bem. Não há fogo. Estás segura. Lentamente, os olhos de Leonor focaram-se em Ricardo. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, enquanto se agarrava a ele, a soluçar. Ela disse que voltaria, murmurou Leonor entre soluços. Mas o fogo levou-a. Ricardo trocou um olhar preocupado com Teresa. Quem, Leonor? Quem é que o fogo levou? A mamã, sussurrou Leonor, antes de cair num sono exausto. Com Leonor a dormir novamente, Ricardo mostrou a Teresa o que encontrara na adega. A médica examinou as fotos e as cartas com crescente preocupação. Ricardo, isto é sério, disse ela. Se o que estas cartas dizem é verdade, estas crianças podem estar em perigo real. Ricardo acenou solenemente. Precisamos de descobrir o que aconteceu a Maria e o que ela queria dizer com "a verdade está nas paredes". Determinado, Ricardo começou a examinar cada centímetro da quinta. Bateu nas paredes à procura de pontos ocos. Removeu pinturas, procurando compartimentos escondidos. Durante horas, a sua busca não deu em nada. Era final da tarde, com a luz do sol a entrar pelas janelas empoeiradas, quando Ricardo notou algo estranho. Um padrão na parede do escritório, quase imperceptível sob camadas de papel de parede desbotado. Com o coração a bater descompassadamente, ele removeu cuidadosamente o papel. À medida que a parede era revelada, símbolos e diagramas estranhos surgiram. Palavras numa língua que ele não reconhecia, entrelaçadas com desenhos intrincados. "Teresa!" chamou ele, a voz a tremer de excitação e medo. "Precisas de ver isto." Enquanto os irmãos examinavam a parede descoberta, Leonor apareceu à porta do escritório, com o bebê nos braços. Os seus olhos arregalaram-se ao ver os símbolos. "O círculo de proteção", murmurou ela, a voz distante. "A mamã disse que nos manteria seguros." Ricardo virou-se para ela, surpreendido. "Leonor, sabes o que é isto?" A menina acenou lentamente. A mamã disse que era magia antiga, que, enquanto estivéssemos dentro do círculo, eles não nos podiam encontrar. Ricardo e Teresa trocaram olhares incrédulos. Magia, círculos de proteção. Parecia absurdo. No entanto, depois de tudo o que tinham visto e descoberto, não podiam simplesmente descartar as palavras de Leonor. "Quem são eles, Leonor?" perguntou Ricardo gentilmente. "De quem é que a tua mãe tinha medo?" Leonor abraçou o bebê com mais força, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. "Os homens de preto", sussurrou ela. "Eles querem o medalhão. A mamã disse que nunca os devíamos deixar ficar com ele." Naquele momento, como se para enfatizar as palavras de Leonor, um vento frio soprou pela quinta, fazendo as janelas chocalhar. As sombras pareceram alongar-se, e Ricardo teve a sensação inquietante de que estavam a ser observados. Teresa, sempre a voz da razão, quebrou o silêncio tenso. "Chega por hoje. Todos precisamos de descansar e processar o que descobrimos." Mas enquanto se preparavam para outra noite na quinta assombrada por segredos, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que estavam apenas a arranhar a superfície de algo muito maior e muito mais perigoso do que podiam imaginar. O medalhão ao pescoço de Leonor brilhava fracamente no crepúsculo, um lembrete silencioso de mistérios ainda por resolver e perigos que poderiam estar à espreita. A noite caiu sobre a Quinta da Boa Vista, trazendo consigo uma quietude inquietante. Ricardo, incapaz de dormir, encontrou-se mais uma vez a debruçar-se sobre o diário de Isabel à luz de velas. As páginas amareladas pareciam pulsar com segredos no brilho bruxuleante. Com um suspiro profundo, ele mergulhou de volta nas palavras de Isabel. 20 de março de 1985. A Maria chegou hoje, tão jovem, tão cheia de vida. Ela não tem ideia do fardo que esta casa carrega. Mas há algo nela, uma força, uma resiliência. Talvez eu tenha finalmente encontrado alguém de confiança. Ricardo franziu a testa. A data não fazia sentido. A Maria que ele vira nas fotos não poderia estar aqui em 1985. Intrigado, continuou a ler. 15 de abril de 1985.
O medalhão chamou pela Maria hoje. Eu vi a faísca nos seus olhos quando ela o tocou. A linhagem é forte nela, mesmo que ela não saiba. Devo protegê-la do que está para vir. Mas como posso quando eu mal o compreendo? As entradas seguintes descreviam um vínculo crescente entre Isabel e Maria. A jovem caseira parecia ter trazido luz de volta à vida sombria de Isabel. Mas havia sempre uma pitada de apreensão, um segredo não dito, a pairar no ar. 7 de setembro de 1985. O fogo veio novamente nos meus sonhos. Vejo a Maria envolta em chamas, o medalhão a brilhar ao seu pescoço. Estará a história a repetir-se? Não posso permitir. Não desta vez. Ricardo estremeceu. Fogo. Leonor mencionara fogo nos seus pesadelos. Qual era a ligação? Virando a página, encontrou uma entrada que fez o seu coração disparar. Pinão de novembro de 1985. Está feito. O ritual de proteção foi realizado. A Maria agora carrega não só o medalhão, mas o fardo de gerações. Que Deus me perdoe pelo que fiz, mas foi a única maneira de quebrar o ciclo. A quinta irá protegê-la, assim como a qualquer um que venha depois dela. Mas o preço, o preço é terrível. As páginas seguintes estavam manchadas de lágrimas, a caligrafia de Isabel a tornar-se errática. Ela escreveu sobre culpa, sacrifício e uma maldição passada de geração em geração. A entrada final fez Ricardo ofegar. 10 de dezembro de 1985. A Maria partiu hoje, levando consigo o medalhão e o futuro da linhagem Castro. O meu coração parte-se ao vê-la partir, mas sei que é necessário. A quinta irá chamá-la de volta, quando for à altura certa. Até lá, que ela viva livre do fardo que eu agora carrego sozinha. A ti, que um dia lerás estas palavras, protege a Maria e os seus descendentes. O medalhão é tanto uma bênção como uma maldição. O fogo virá novamente, mas talvez desta vez possamos finalmente extingui-lo. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Ricardo fechou o diário, a sua mente a girar. A história que Isabel contava parecia fantástica, impossível. No entanto, depois de tudo o que testemunhara nos últimos dias, não podia simplesmente descartá-la. Um som suave fê-lo virar-se. Leonor estava à porta, o medalhão a brilhar fracamente no seu peito. Não consigo dormir, murmurou ela, os seus grandes olhos a brilhar na penumbra. Ricardo sorriu gentilmente, estendendo a mão. Anda, vamos fazer um chocolate quente. Na cozinha improvisada, Ricardo preparou a bebida, enquanto Leonor observava com curiosidade. O silêncio entre eles era confortável, ao contrário da tensão dos dias anteriores. Sabes, começou Ricardo suavemente, entregando a Leonor uma caneca fumegante. A minha mãe costumava fazer-me chocolate quente quando eu tinha pesadelos. Leonor deu um gole cauteloso, os seus olhos a arregalarem-se de prazer com o sabor doce. A tua mãe, ela também partiu? Ricardo sentiu um nó na garganta. Sim, ela e o meu pai. Tiveram um acidente. Leonor estudou-o por um longo momento. Sentes-te triste como eu? Sim, admitiu Ricardo, mas não faz mal estar triste às vezes. O que importa é lembrar os momentos felizes também. Leonor acenou lentamente, como se estivesse a absorver cada palavra. A mamãe e eu tivemos momentos felizes aqui, disse ela em voz baixa. Antes do fogo. Ricardo hesitou, não querendo pressionar, mas sabendo que precisava de entender. Leonor, podes falar-me sobre o fogo? A menina estremeceu, agarrando a sua caneca com força. Aconteceu tão depressa, sussurrou ela. A mamã acordou-me a meio da noite. Havia gritos, fumo por todo o lado. Ela deu-me o medalhão e disse-me para correr para o sótão, para não sair até ela voltar. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, mas ela nunca mais voltou. Ricardo sentiu o seu coração partir. Gentilmente, puxou Leonor para um abraço, deixando-a chorar no seu ombro. Está tudo bem, murmurou ele. Estás segura agora. Quando os soluços de Leonor finalmente diminuíram, ela afastou-se, olhando para Ricardo com uma mistura de gratidão e incerteza.
Tu não vais embora também, pois não? A pergunta surpreendeu-o. Naquele momento, Ricardo percebeu o quanto Leonor estava a começar a confiar nele. A responsabilidade parecia assustadora, mas também lhe aqueceu o coração. Não, Leonor, prometeu ele. Não vou a lado nenhum. Vamos resolver isto juntos, está bem? Leonor acenou, um pequeno sorriso a curvar os seus lábios. Foi a primeira vez que Ricardo a viu sorrir, e a visão encheu-o de uma determinação renovada. Enquanto a noite avançava, Ricardo refletiu sobre tudo o que descobrira. O diário de Isabel, as memórias de Leonor, o misterioso medalhão, tudo entrelaçado num quebra-cabeças cada vez maior. Mas agora, com a confiança crescente de Leonor, ele sabia que não podia desistir. Quaisquer que fossem os segredos que a Quinta da Boa Vista guardasse, qualquer que fosse o perigo que os homens de preto representassem, Ricardo estava determinado a proteger Leonor e a descobrir a verdade. A meia-noite soou quando ele finalmente levou Leonor de volta para a cama, observando-a adormecer, o medalhão a brilhar fracamente no seu peito. Ricardo fez um voto silencioso. Descobriria o que aconteceu a Maria, a Isabel e a maldição que parecia pairar sobre a Quinta. Acima de tudo, manteria Leonor segura, custasse o que custasse. A Aurora encontrou Ricardo já de pé, determinado a desvendar mais segredos da Quinta da Boa Vista. Com Leonor e o bebê nas mãos capazes de Teresa, ele decidiu explorar uma área que negligenciara: os quartos dos criados. O corredor estreito que levava aos quartos dos criados estava coberto de teias de aranha. Ricardo abriu uma porta enferrujada, que cedeu com um gemido agourento. O pequeno quarto austero continha 2 camas de solteiro e um guarda-roupa gasto. Ao abrir o guarda-roupa, revelou a sua primeira descoberta do dia. Escondida sob tábuas soltas do soalho estava uma caixa de sapatos. Lá dentro, encontrou um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada. Com o coração a bater descompassadamente, Ricardo desfez a fita e pegou na primeira carta. Querida Maria, sei que prometi não te contactar novamente, mas as coisas estão a piorar. Eles estão a chegar mais perto. O medalhão não está seguro aqui. Tens de o levar para a Quinta. É o único sítio onde estará protegido. Por favor, tem cuidado. Eles farão qualquer coisa para o conseguir. Com amor, Sr. Ricardo franziu a testa. M? Quem poderia ser? E por que era o medalhão tão importante? Ele continuou a ler, cada carta mais urgente que a anterior. A última, datada de apenas alguns meses atrás, fez o seu sangue gelar. Maria, eles descobriram. Não há mais tempo. Leva a Leonor e o medalhão para a Quinta, agora. Ativa o círculo de proteção. É a nossa única esperança. Não confies em ninguém. Emílio Ricardo recolocou cuidadosamente as cartas, a sua mente a fervilhar com novas informações. Claramente, Maria e Leonor não se tinham escondido na Quinta por acaso. Mas quem eram eles e por que era o medalhão tão crucial? Determinado a encontrar mais respostas, Ricardo continuou a vasculhar o quarto. Foi então que notou algo estranho. Uma das tábuas do soalho parecia ligeiramente deslocada. Com cuidado, ele levantou-a, revelando um pequeno compartimento secreto. Lá dentro, encontrou um caderno preto e uma pendrive. O caderno estava cheio de notas enigmáticas e diagramas complexos. Ricardo reconheceu alguns dos símbolos das paredes do escritório. Havia menções a rituais antigos, linhas de energia e algo chamado a convergência. Ansioso por ver o que estava na pendrive, Ricardo correu para o portátil que trouxera, mas a sua excitação logo se transformou em frustração. Os ficheiros estavam protegidos por palavra-passe. Exausto, mas cheio de novas questões, Ricardo decidiu fazer uma pausa. Voltando para a cozinha, encontrou Leonor sentada à mesa, a desenhar. Olá, miúda, disse ele, sentando-se ao seu lado. O que estás a desenhar? Leonor hesitou um momento antes de lhe mostrar o esboço. Uma figura feminina rodeada por chamas, algo brilhante ao pescoço. É a mamã, sussurrou ela, os olhos a encherem-se de lágrimas. O coração de Ricardo apertou. Gentilmente,
Ele colocou uma mão no ombro de Leonor. Queres falar-me sobre ela? Leonor permaneceu em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que ela não responderia. Mas então, em voz baixa, ela começou a falar. Foi numa noite de tempestade, disse ela, os olhos fixos no desenho. A mamã estava agitada, sempre a olhar pela janela. Depois, ouvimos um barulho lá fora. Ricardo ouvia atentamente, com cuidado para não interromper o fluxo de memórias de Leonor. A mamã abraçou-me com força e disse que me amava. Pôs-me o medalhão ao pescoço e disse-me para nunca o tirar. Depois ela saiu. Leonor levantou o olhar, encontrando os olhos de Ricardo. Eu esperei. Esperei muito tempo, mas ela nunca mais voltou. Ricardo conteve as lágrimas. Leonor, viste ou ouviste alguma coisa depois de a tua mãe sair? A menina franziu a testa, concentrando-se. Ouvi vozes, vozes de homens, pareciam zangados. Depois houve um clarão, como um relâmpago. Depois disso, só silêncio. Ricardo absorveu isto, a sua mente a trabalhar furiosamente. O desaparecimento de Maria parecia mais misterioso e potencialmente perigoso a cada detalhe. Leonor, disse ele suavemente, sabes o que há de tão especial nesse medalhão? A menina tocou no objeto ao seu pescoço, um gesto que Ricardo notou ser quase inconsciente. A mamã disse que era a nossa proteção, que, enquanto eu o tivesse, estaria segura. Naquele momento, Teresa entrou na cozinha trazendo o bebê. Lançou a Ricardo um olhar preocupado, sentindo claramente a tensão na sala. Está tudo bem? Perguntou ela. Ricardo forçou um sorriso. Sim, estávamos só a conversar. Leonor, por que não vais brincar um pouco enquanto eu falo com a Teresa? Depois de Leonor sair, Ricardo rapidamente pôs a sua irmã a par das suas descobertas. Ricardo, disse Teresa, a sua voz pesada de preocupação. Isto está a tornar-se maior do que esperávamos. Talvez devêssemos chamar as autoridades. Mas Ricardo abanou a cabeça. Ainda não. Algo se passa, Teresa. Algo maior do que uma mãe desaparecida. Precisamos de entender antes de envolvermos mais pessoas. Teresa não parecia convencida, mas acenou com relutância. Uma semana, Ricardo. Foi o que combinamos. Enquanto a tarde avançava, Ricardo voltou ao escritório, determinado a descodificar os ficheiros na pendrive. Horas passaram enquanto ele tentava diferentes combinações, consultando o caderno preto em busca de pistas. Era quase meia-noite, os seus olhos a arder de cansaço, quando a inspiração surgiu. Digitando convergência como palavra-passe, Ricardo susteve a respiração. O ficheiro abriu. Uma série de documentos, fotos e vídeos apareceram no ecrã. Ricardo clicou no primeiro vídeo, a sua mão a tremer ligeiramente. O rosto de Maria encheu o ecrã. Ela parecia aterrorizada, olhando constantemente por cima do ombro. Se estás a ver isto, começou ela, a sua voz trêmula, significa que não consegui voltar. A Leonor tem o medalhão agora, mantém-na segura. A convergência está a chegar, e eles farão qualquer coisa para a impedir. Lembra-te, a verdade está nas paredes. O círculo deve ser completado. O vídeo terminou abruptamente, deixando Ricardo num silêncio atordoado. Enquanto a noite caía sobre a Quinta da Boa Vista, ele sabia que acabara de dar um passo crucial em direção à verdade. Mas, com essa verdade, veio a percepção de que o perigo era muito mais real e iminente do que ele poderia ter imaginado. A manhã chegou com um nevoeiro denso a envolver a Quinta da Boa Vista. Ricardo, que mal dormira após as revelações da noite, estava na cozinha a fazer café quando ouviu. Uma batida na porta. Firme, insistente. O seu corpo ficou tenso imediatamente. Ninguém, exceto Teresa, sabia que eles estavam ali. Com cautela, aproximou-se da porta da frente, espreitando pela janela lateral. Uma mulher estava no alpendre, o seu cabelo grisalho impecavelmente penteado e as suas roupas caras davam-lhe uma aparência digna. No entanto, algo nos seus olhos fez Ricardo hesitar. Respirando fundo, ele abriu a porta. "Posso ajudá-la?" perguntou ele, mantendo o tom neutro. A mulher olhou-o de cima a baixo,
um ligeiro franzir de testa no seu rosto bem cuidado. Sou a Constança, disse ela, a sua voz com um leve sotaque que ele não conseguiu identificar. Estou à procura da minha neta. O coração de Ricardo martelava, mas ele manteve a compostura. Lamento, mas não há crianças aqui. Acabei de comprar este lugar e... Por favor, interrompeu Constança, a sua voz a suavizar. Eu sei que ela está aqui. A Leonor e o bebê são tudo o que me resta da minha filha. Ricardo hesitou. A história dela correspondia ao que eles sabiam, mas algo parecia errado. Antes que pudesse responder, ouviu um grito abafado atrás de si. Leonor estava ao pé das escadas, os olhos arregalados de terror ao ver Constança. O bebê nos seus braços começou a chorar. — Leonor, querida! — exclamou Constança, tentando passar por Ricardo. — Finalmente encontrei-te. Mas Leonor recuou, agarrando o bebê ao peito. — Não! — gritou ela. — Vai-te embora! Ricardo bloqueou a entrada com o seu corpo. — Acho que é melhor que se vá embora — disse ele firmemente. Constança olhou para ele, uma mistura de raiva e algo mais, desespero, a arder nos seus olhos. Você não entende. Eles estão em perigo. Preciso de os levar para um lugar seguro. Quem são eles? Perguntou Ricardo, recordando as cartas que encontrara. Por um momento, Constança pareceu incerta. Depois, recuperando-se, disse: Os homens que mataram a minha filha, claro. Por favor, deixe-me entrar. Eu posso explicar tudo. Ricardo estava prestes a recusar quando Teresa apareceu, atraída pela comoção. O que se passa? Perguntou ela, colocando um braço protetor em volta de Leonor. Constança aproveitou a distração para avançar. Sou a avó destas crianças. Vim para as levar. Teresa olhou para Ricardo, que abanou subtilmente a cabeça. Algo não estava certo. Dona Constança, disse Ricardo calmamente, compreendo a sua preocupação. Mas, como pode ver, as crianças estão seguras aqui. Talvez possamos conversar lá fora. Constança hesitou, o seu olhar fixo em Leonor e no bebê. Por um momento, Ricardo viu uma expressão quase predatória passar pelo seu rosto. Depois, ela acenou rigidamente. 5 minutos, disse ela. Depois disso, chamo as autoridades. Ricardo seguiu Constança para o jardim, lançando um olhar tranquilizador a Teresa e Leonor. Longe dos ouvidos das crianças, ele virou-se para a mulher. Agora, por que não me diz a verdade? Perguntou ele sem rodeios. Constança olhou para ele, todos os vestígios de polidez desaparecidos. Você não tem ideia com o que está a lidar, jovem. Aquele medalhão que a Leonor usa é mais valioso e perigoso do que pode imaginar. Ricardo sentiu um arrepio. Como sabe do medalhão? Um sorriso frio curvou os lábios de Constança. Oh, eu sei muito mais do que isso. Sei sobre a convergência, sobre os rituais, sobre o poder que essa pequena bugiganga detém. Quem é você realmente? Exigiu Ricardo, a sua voz baixa e ameaçadora. Constança encolheu os ombros, como se a pergunta fosse irrelevante. Alguém que perseguiu esse medalhão por mais tempo do que você viveu. A Maria foi esperta, conseguiu escapar-nos durante anos. Mas agora... Agora o quê? Pressionou Ricardo, sentindo o perigo nas suas palavras. Agora a convergência aproxima-se, disse Constança, os seus olhos a brilhar com uma luz quase fanática. O poder do medalhão atingirá o seu pico, e nós vamos tê-lo, com ou sem a sua cooperação. Ricardo deu um passo em frente, a sua voz cheia de ameaça. Você não se vai aproximar daquelas crianças. Constança riu, um som frio e sem humor. Oh, meu caro rapaz, você acha mesmo que nos pode parar? Temos recursos que nem sequer imagina. Antes que Ricardo pudesse responder, um grito veio da casa. Leonor! Ele virou-se e correu, o seu coração a martelar no peito. À porta, viu Teresa a lutar com 2 homens vestidos de preto, enquanto um terceiro tentava agarrar Leonor. Com um rugido de raiva, Ricardo lançou-se sobre o atacante mais próximo. O elemento surpresa estava do seu lado, e ele conseguiu derrubar o homem. Teresa, aproveitando a distração, chutou o outro homem, fazendo-o cambalear. Leonor, corre! Gritou Ricardo, bloqueando o caminho do terceiro assaltante. A menina não hesitou. Segurando o bebê,
ela correu escadas acima. A luta que se seguiu foi brutal e rápida. Ricardo e Teresa, alimentados pela adrenalina e pela necessidade de proteger as crianças, conseguiram subjugar os seus atacantes. Quando tudo acabou, os 3 homens jaziam inconscientes no chão da sala de estar. Constança desaparecera. Ricardo, ofegante e com um corte no lábio, olhou para Teresa. — Estás bem? Ela acenou, pálida, uma nódoa negra já a formar-se na sua bochecha. As crianças, juntos, correram escadas acima, chamando por Leonor. Encontraram-na encolhida no sótão, a tremer, mas ilesa. Enquanto Teresa confortava as crianças, Ricardo olhou pela janela. Ao longe, viu um carro preto a afastar-se a alta velocidade. A realidade atingiu-o em cheio. Isto já não era apenas um mistério a resolver. Isto era uma luta, e os riscos eram mais altos do que ele jamais poderia ter imaginado. Voltando-se para a sua irmã e para as crianças, Ricardo tomou uma decisão. Temos de sair. Agora. O sol começava a pôr-se quando eles deixaram a Quinta da Boa Vista, incertos sobre o que o futuro lhes reservava, mas determinados a proteger o segredo que agora sabiam que carregavam. Enquanto conduzia pela estrada escura, Ricardo olhou para a quinta no espelho retrovisor. Por um momento, juraria ter visto uma figura na janela do sótão, a observá-los partir. A batalha estava apenas a começar. O motel de beira de estrada não era o ideal, mas oferecia o anonimato de que precisavam. Ricardo estava junto à janela embaciada, os seus olhos a varrer o parque de estacionamento vazio em busca de qualquer movimento suspeito. Atrás dele, Teresa tentava acalmar uma Leonor inquieta e um bebê a chorar. — Shh, está tudo bem, murmurou Teresa, embalando o bebê. Mas os seus olhos, encontrando os de Ricardo, contavam uma história diferente. 3 dias se passaram desde a sua fuga apressada da Quinta da Boa Vista. 3 dias de estradas secundárias, vigilância constante e noites sem dormir. Ricardo afastou-se da janela, passando a mão pelo rosto cansado. — Como é que eles estão? Perguntou ele em voz baixa. Teresa suspirou, colocando o bebê agora a dormir num berço improvisado. — Fisicamente estão bem, mas emocionalmente. Ela fez uma pausa, lançando um olhar preocupado a Leonor, que estava sentada encolhida no canto, os braços em volta dos joelhos. — Ricardo, estas crianças passaram por um trauma severo. A Leonor mal fala e tem pesadelos constantes. E o bebê chora ao menor ruído. Ricardo sentiu a culpa a oprimi-lo. Ele queria protegê-los, mas em vez disso, parecia estar a arrastá-los para mais perigo. — O que fazemos agora? Perguntou Teresa, a sua voz cheia de exaustão e preocupação. Antes que Ricardo pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Um número desconhecido. O seu coração bateu forte quando atendeu. — Senhor Oliveira, disse uma voz fria do outro lado. Confio que esteja a gostar da sua viagem. Ricardo sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. — Quem é? O que quer? Uma risada sem humor. — O que queremos é simples. O medalhão. Entregue-o e deixamo-lo a si e a sua família adotiva em paz. — E se eu recusar? Desafiou Ricardo, tentando manter a voz firme. Uma pausa para efeito. Então, receio que não possamos garantir a segurança de ninguém, nem da sua irmã, nem das crianças, nem a sua. A chamada terminou abruptamente, deixando Ricardo atordoado. — Quem era? Perguntou Teresa, notando a sua expressão. Ricardo hesitou, não querendo aumentar o medo que já existia na sala. Mas Teresa merecia saber. Ele relatou rapidamente a ameaça. — Meu Deus, Ricardo, sussurrou ela, horrorizada. Isto é uma loucura. Temos de ir à polícia. Mas Ricardo abanou a cabeça. — E dizer o quê? Que estamos a ser perseguidos por causa de um medalhão mágico? Que uma mulher que afirmava ser a avó tentou raptar as crianças? Sem provas sólidas, vamos parecer loucos. Teresa parecia pronta para discutir, mas foi interrompida por um grito agudo. Leonor, assustada por outro pesadelo, olhava para eles com olhos aterrorizados. Enquanto Teresa se apressava para confortar a menina, Ricardo tomou uma decisão. Eles não podiam continuar a saltar de motel em motel. As crianças precisavam de estabilidade, de segurança.
Vamos voltar, anunciou ele. Teresa olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Voltar? Para a quinta, Ricardo? É exatamente o que eles esperam. Exatamente, acenou Ricardo. É o último lugar onde nos procurariam. Além disso, lembra-te do que encontramos nas paredes. O círculo de proteção. Se houver alguma verdade em tudo isto, é lá que estaremos mais seguros. Teresa ainda parecia pouco convencida, mas os soluços de Leonor e os gemidos do bebê eram argumentos poderosos. Com relutância, ela concordou. Na manhã seguinte, partiram. Ricardo conduzia, verificando constantemente o espelho retrovisor. Teresa sentou-se no banco de trás, mantendo as crianças perto. A viagem de volta foi tensa. Cada carro que passava parecia uma ameaça potencial. Cada paragem para gasolina ou uma ida à casa de banho era um risco calculado. Foi perto do anoitecer que o perigo real se manifestou. Um SUV preto apareceu do nada, emparelhando com eles na estrada deserta. «Ricardo!» gritou Teresa ao ver o veículo a aproximar-se perigosamente. Ricardo pisou fundo no acelerador, o motor a protestar. O SUV avançou, tentando forçá-los para fora da estrada. «Segurem-se!» gritou Ricardo, fazendo uma manobra arriscada. O carro derrapou, virando para uma estrada de terra. O SUV seguiu-o, levantando uma nuvem de poeira. No espelho retrovisor, Ricardo podia ver homens de preto no banco de trás. Leonor chorava, o bebê gritava. Teresa tentava acalmá-los enquanto se apoiava contra a porta do carro. Foi então que Ricardo ouviu. Uma ponte velha e estreita sobre um rio caudaloso, mais à frente. «Teresa!» gritou ele por cima do rugido do motor. «Quando eu disser agora, abaixa-te e protege as crianças.» Ele pressionou mais o acelerador, o SUV quase a tocar no seu para-choques traseiro. A ponte aproximava-se. «Agora!» Ricardo puxou o volante. O carro guinou, derrapando de lado pela ponte. Por um momento aterrorizador, duas rodas ficaram suspensas sobre o abismo. O SUV, apanhado de surpresa, tentou travar, mas a estrada de terra traiu a sua tração. Com um estrondo trovejante, o veículo bateu na lateral da ponte, quebrando a barreira e mergulhando no rio abaixo. Ricardo finalmente imobilizou o carro, os seus dedos brancos nos nós dos dedos no volante. «Estão todos bem?» conseguiu dizer, a voz a tremer. Teresa acenou pálida, as crianças agarradas a ela. Durante longos minutos ficaram ali, a ofegar, ouvindo apenas o som da água corrente e os soluços abafados de Leonor. Finalmente, Ricardo ligou o carro novamente. «Vamos embora», disse ele suavemente. «Estamos quase em casa.» Enquanto se afastavam da cena, as sombras da noite pareciam fechar-se à sua volta. A Quinta da Boa Vista aguardava, com a sua própria escuridão e segredos. Mas, pelo menos ali, pensou Ricardo, eles tinham uma hipótese de lutar. Uma hipótese de descobrir a verdade e talvez, apenas talvez, uma hipótese de paz. O medalhão ao pescoço de Leonor brilhava fracamente na escuridão, como se respondesse a pensamentos não ditos. A batalha estava longe de terminar. Na verdade, mal tinha começado. A Quinta da Boa Vista erguia-se diante deles, escura e imponente contra o céu noturno. Ricardo desligou o motor, o silêncio súbito quase ensurdecedor após horas de condução frenética. «Lar, doce lar», murmurou ele, a sua voz desprovida de humor. Teresa, no banco de trás, ainda segurava as crianças adormecidas. «Tens a certeza disto, Ricardo?» perguntou ela, a preocupação evidente nos seus olhos. Ele acenou, resoluto. «É a nossa melhor hipótese.» Com cuidado, entraram na quinta. O ar estava denso com poeira e segredos não contados. Ricardo verificou rapidamente cada quarto, garantindo que estavam sozinhos. «Vou deitar as crianças», sussurrou Teresa, subindo as escadas com Leonor e o bebê nos braços. Sozinho no hall de entrada, Ricardo sentiu o peso de tudo o que tinham passado. Os seus olhos percorreram as paredes, demorando-se nos velhos retratos da família Castro. Gerações de rostos solenes olhavam para trás, como se julgassem a sua presença. Foi então que ele notou algo estranho. Um dos retratos estava ligeiramente torto.
Intrigado, Ricardo aproximou-se. Ao tocar na moldura, sentiu algo mover-se por trás dela. Gentilmente, removeu a pintura da parede. Escondida numa reentrância estava uma pasta de couro gasta. O coração de Ricardo acelerou. Com as mãos a tremer, abriu a pasta, revelando uma pilha de documentos antigos. Enquanto lia, os seus olhos arregalaram-se de surpresa e horror. Cartas, registros financeiros, até recortes de jornais. Juntos, formavam uma história de traição, ganância e disputas familiares que remontavam a gerações. Uma carta em particular chamou a sua atenção. Querida Isabel, tens de entender que o que fazemos é para o bem maior. O medalhão não pode cair nas mãos erradas. A linhagem Castro carregou este fardo durante séculos e agora cabe a ti protegê-lo. Lamento que isto signifique cortar laços com a tua irmã, mas a Constança provou não ser de confiança. A sua obsessão pelo poder do medalhão cega-a para o perigo que representa. Lembra-te, sempre, o círculo deve permanecer intacto. Com amor, o teu pai. Ricardo sentiu um arrepio frio percorrer a sua espinha. Constança. A mesma Constança que aparecera dias antes, afirmando ser a avó de Leonor. As peças do quebra-cabeças estavam a juntar-se e a imagem era perturbadora. Ricardo, a voz de Teresa, interrompeu os seus pensamentos. Encontrei uma coisa no quarto da Leonor. Ele seguiu-a até ao quarto, onde Leonor estava sentada na cama, segurando o medalhão. Os seus olhos estavam distantes, como se revivesse memórias dolorosas. Leonor, querida, disse Teresa gentilmente. Podes dizer ao Ricardo o que me contaste? A menina hesitou, os seus dedos a brincar nervosamente com a corrente do medalhão. Finalmente, em voz baixa, ela começou. Foi na noite da tempestade. A mamã estava com medo, sempre a olhar pela janela. Depois ela veio. Quem veio, Leonor? Perguntou Ricardo suavemente. A mulher má, a Constança. Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas. Ela estava a gritar com a mamã, a dizer que o medalhão lhe pertencia. A mamã escondeu-me no armário, disse-me para não fazer barulho. Ricardo e Teresa trocaram olhares preocupados. O que aconteceu depois? Ele incentivou gentilmente. Leonor tremeu. Houve um barulho alto, como um trovão. Quando eu saí, a mamã tinha desaparecido. E a Constança estava lá, à procura de alguma coisa. Ela não me viu, por isso eu corri para o sótão com o bebê. Ricardo sentiu uma onda de raiva e compaixão. Ajoelhando-se ao lado da cama, pegou nas mãos de Leonor. Foste muito corajosa, Leonor. Obrigada por nos contares. Enquanto Teresa confortava a menina, Ricardo voltou ao hall, a sua mente a fervilhar com as novas informações. Constança não era apenas uma ameaça atual. Ela fazia parte de uma antiga disputa familiar centrada no misterioso medalhão. Determinado a encontrar mais pistas, Ricardo começou uma busca sistemática por todos os quartos da quinta. No escritório, escondido atrás de uma estante, ele fez a sua descoberta mais surpreendente. Um cofre. Depois de horas a tentar diferentes combinações e a recordar todas as pistas que reunira, Ricardo finalmente ouviu o clique satisfatório da fechadura a desengatar. Lá dentro havia um único documento. O testamento de Isabel Castro. Com o coração a bater descompassadamente, Ricardo leu. Eu, Isabel Castro, estando em perfeito juízo, deixo todos os meus bens, incluindo esta quinta e o seu conteúdo, a Maria e aos seus descendentes. O medalhão, o nosso fardo ancestral, deve permanecer com a linhagem escolhida. A Maria provou ser digna deste legado. A minha irmã, Constança, está explicitamente proibida de reclamar qualquer parte desta herança. A sua cobiça pelo poder do medalhão representa uma ameaça para todos nós. Que o círculo permaneça intacto. Que a convergência encontre os guardiões preparados. Ricardo deixou o documento cair, atordoado com as suas implicações. Maria, a mãe de Leonor, era a herdeira legítima. Quaisquer que fossem os poderes que o medalhão detinha, pertencia a Leonor por direito. Mas com esse direito vinha um perigo que Ricardo mal começava a compreender.
Voltando ao quarto, encontrou Teresa a dormir ao lado de Leonor. O bebê dormia pacificamente num berço improvisado. Ricardo olhou para a cena, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. Eles já não eram apenas fugitivos, eram guardiões de um legado antigo, protetores de um segredo que muitos matariam para possuir. O medalhão ao pescoço de Leonor brilhava fracamente na escuridão, como se ecoasse os pensamentos não ditos de Ricardo. Lá fora, o vento uivava, refletindo a turbulência do passado e as ameaças do futuro. Ricardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Constança e os seus aliados voltariam, isso era certo. Mas agora, armado com o conhecimento do passado e a determinação de proteger Leonor e o legado Castro, Ricardo estava pronto para enfrentar o que viesse. A velha quinta rangia e gemia com o vento crescente, como se preparasse para a tempestade que se avizinhava. Dentro das suas paredes antigas, segredos seculares entrelaçavam-se com o destino de uma menina e de um pendente aparentemente comum. O passado regressara, trazendo consigo longas e ameaçadoras sombras, mas na escuridão da noite, uma tênue luz de esperança brilhava, fraca mas firme, e Ricardo Oliveira jurou fazer tudo o que pudesse para a manter acesa. A Aurora encontrou Teresa na velha biblioteca da quinta, rodeada por livros empoeirados e documentos desbotados. Os seus olhos ardiam de uma noite sem dormir, mas a determinação brilhava neles. Enquanto Ricardo cuidava das crianças, ela mergulhara nos arquivos da família Castro, procurando qualquer coisa que os pudesse ajudar a entender o mistério que os rodeava. Foi quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela suja da biblioteca que Teresa fez uma descoberta perturbadora. Escondido entre as páginas de um velho álbum de recortes, ela notou um envelope selado. Com as mãos a tremer, abriu-o, revelando uma série de fotografias antigas. À medida que as examinava, o seu rosto empalideceu. As imagens retratavam rituais estranhos, símbolos bizarros desenhados no chão e, no centro de tudo, o mesmo medalhão que agora repousava no peito de Leonor. Mas o que verdadeiramente a arrepiou foi a última foto. Nela, uma mulher com uma semelhança impressionante com Constança estava de pé sobre uma figura caída, o medalhão a brilhar na sua mão. "Ricardo!" chamou ela, a sua voz a tremer. "Precisas de ver isto." Momentos depois, Ricardo entrou na biblioteca, a exaustão gravada nos seus traços. "O que se passa?" perguntou ele, notando a expressão alarmada de Teresa. Sem palavras, ela entregou-lhe as fotos. Ricardo folheou-as, o seu rosto a tornar-se mais sombrio a cada uma. "Isto confirma as nossas suspeitas", murmurou ele. "A Constança não é apenas uma parente gananciosa. Ela está envolvida em algo muito mais sinistro." Teresa acenou gravemente. "Ricardo, o que vamos fazer? Estas crianças estão no meio de algo que mal compreendemos." Antes que ele pudesse responder, um grito estridente ecoou pela quinta. "Leonor!" Ambos os irmãos correram em direção ao quarto onde as crianças estavam, encontrando Leonor sentada na cama, de olhos arregalados e lacrimejantes. "Leonor, querida, o que foi?" perguntou Teresa gentilmente, sentando-se ao seu lado e envolvendo-a num abraço reconfortante. Entre soluços, Leonor começou a falar, as suas palavras a saírem numa torrente frenética. Eu vi-a outra vez, a mulher má. Ela estava no meu sonho, mas não era só um sonho, era uma memória. Ela magoou a mamã." Ricardo ajoelhou-se à sua frente, a sua voz calma mas firme. "Leonor, podes dizer-nos exatamente o que viste?" A menina fechou os olhos com força, como se tentasse bloquear as imagens. Lentamente, ela descreveu. Era de noite, chovia muito. A mamã e eu estávamos no sótão. Ela estava a desenhar coisas estranhas no chão, a dizer palavras que eu não entendia. O medalhão estava a brilhar. Leonor fez uma pausa, a tremer. Teresa abraçou-a com mais força, encorajando-a a continuar. Depois a porta abriu-se de repente. Era ela, a Constança. Ela estava a gritar com a mamã, a dizer que o medalhão lhe pertencia. Houve uma luz ofuscante e...
A voz de Leonor vacilou, mas Ricardo incentivou-a gentilmente. Está tudo bem, Leonor. Está segura aqui. Respirando fundo e de forma trêmula, a menina terminou. A mamã caiu. Não se mexia. A Constança pegou no medalhão e tentou agarrar-me, mas depois algo aconteceu. O medalhão brilhou ainda mais forte e voou da mão dela, de volta para mim. Ricardo e Teresa trocaram olhares significativos. As peças do quebra-cabeças estavam a encaixar. Leonor, disse Ricardo gentilmente, fizeste algo muito corajoso ao contar-nos. Obrigada. Enquanto Teresa ficava para confortar Leonor, Ricardo voltou à biblioteca, a mente a fervilhar com as novas revelações. Ele espalhou todas as provas, documentos, fotos e notas sobre uma mesa. O testamento de Isabel, cartas antigas, fotos dos rituais, o diário misterioso. Tudo apontava para uma conclusão inevitavelmente clara. Ricardo começou a traçar conexões, falando em voz alta para si mesmo. O medalhão é a chave de tudo. Foi passado de geração em geração na família Castro. A Isabel confiou-o a Maria, saltando a Constança. Mas a Constança queria-o desesperadamente. Ele fez uma pausa, uma nova percepção a formar-se. O ritual no sótão. A Maria devia estar a tentar proteger a Leonor e o medalhão, mas a Constança interrompeu. Resultando no quê? Na morte da Maria? No seu desaparecimento? Ricardo continuou, o quebra-cabeças a juntar-se rapidamente. Mas o medalhão escolheu a Leonor. Por quê? O que torna a Leonor especial? E por que é que a Constança não conseguiu simplesmente recuperá-lo? Ele olhou para o diário de Isabel, relendo passagens cruciais. O círculo deve permanecer intacto. A convergência está a chegar. O medalhão é tanto uma bênção como uma maldição. De repente, Ricardo teve um lampejo de compreensão. Correu de volta para o quarto, onde Teresa ainda consolava Leonor. "O círculo!" exclamou ele. "Leonor, disseste que a tua mãe estava a desenhar no chão. Era um círculo?" Leonor acenou lentamente. Sim, um círculo grande com símbolos esquisitos. Ricardo sentiu uma onda de excitação. O círculo de proteção. É por isso que a Constança não conseguiu ficar com o medalhão. É por isso que ela não pode entrar na quinta, a menos que seja convidada. Teresa parecia confusa. "Ricardo, do que estás a falar?" Ele sentou-se, tentando organizar os seus pensamentos. "Pensa bem. Todas as pistas apontam para algum tipo de poder místico associado ao medalhão e à linhagem Castro. O círculo de proteção, mencionado repetidamente, deve ser algum tipo de barreira. A Maria deve ter ativado o círculo naquela noite", continuou ele. "Quando a Constança interferiu, algo correu mal. Mas o círculo ainda fez o seu trabalho. Protegeu a Leonor e fez com que o medalhão a escolhesse como sua nova guardiã." Teresa parecia cética, mas não podia negar a lógica na teoria de Ricardo. Mas isso ainda não explica onde está a Maria, ou por que é que estas pessoas estão tão desesperadas para ter o medalhão. Ricardo acenou gravemente. "Tens razão. Há mais. Todas as referências à convergência. Acho que é algum tipo de evento. Algo importante o suficiente para a Constança arriscar tudo para obter o medalhão primeiro." Leonor, que estivera a ouvir em silêncio, falou de repente. "A mamã falou sobre isso. A convergência. Ela disse que era quando as estrelas se alinhassem e o véu entre os mundos ficasse fino." Ricardo e Teresa viraram-se para a menina, surpreendidos. Era a primeira vez que Leonor falava tão abertamente sobre os ensinamentos da sua mãe. "Leonor?" perguntou Ricardo gentilmente. "Sabes quando é que isso deve acontecer?" A menina franziu a testa, a pensar. A mamã disse que seria quando a lua ficasse vermelha, como sangue. Teresa ofegou. "O eclipse lunar. Está previsto para daqui a 3 dias. Ricardo levantou-se abruptamente, uma nova urgência nos seus movimentos. "Temos de nos preparar. A Constança e os seus aliados virão, tenho a certeza. E quando vierem, temos de estar prontos." Enquanto o sol se erguia mais alto no céu, lançando longas sombras pelos corredores da quinta, os 4 residentes preparavam-se para os dias cruciais que se avizinhavam.
Segredos tinham sido desvendados, mas muitos mistérios permaneciam. O que realmente aconteceu a Maria? Qual era o verdadeiro poder do medalhão? E o que aconteceria quando a convergência finalmente chegasse? Com o tempo a esgotar-se e o perigo a aproximar-se, Ricardo, Teresa, Leonor e o bebê encontravam-se no centro de uma tempestade sobrenatural, onde passado e presente colidiam e o destino de muito mais do que apenas as suas próprias vidas estava em jogo. O tic-tac implacável do velho relógio de pêndulo ecoava pelos corredores silenciosos da Quinta da Boa Vista. Ricardo, sentado na biblioteca empoeirada, folheava freneticamente o diário de Isabel, procurando qualquer pista que pudesse ter perdido. Teresa entrou silenciosamente, trazendo 2 chávenas de café. "Algum progresso?" perguntou ela, entregando uma chávena a Ricardo. Ele suspirou, esfregando os olhos cansados. "Talvez. Há aqui uma menção a um cofre escondido, mas não consigo decifrar onde exatamente." Teresa inclinou-se, estudando a página que Ricardo indicava. A caligrafia fluida de Isabel dançava pela página. O verdadeiro tesouro não reside em ouro ou joias, mas no legado que deixamos. Que a chave para o futuro seja salvaguardada onde o passado e o presente se encontram, onde a luz da manhã toca primeiro o coração da casa. "O coração da casa", murmurou Teresa, pensativa. "O que poderá ser?" Ricardo levantou-se de um salto, uma ideia a surgir. "O vitral na entrada principal. Lembras-te de como brilha quando o sol nasce?" Com urgência renovada, os 2 correram para o hall de entrada. O grande vitral, representando a árvore genealógica da família Castro, dominava a parede por cima da porta. "Ali!" exclamou Teresa, apontando para um pequeno símbolo, quase invisível na base da árvore. Ricardo aproximou-se, examinando o símbolo. Era uma fechadura em miniatura, habilmente escondida no design. "O medalhão", sussurrou ele. "Deve ser a chave." Naquele momento, Leonor apareceu no topo das escadas, o medalhão a brilhar fracamente no seu peito. "O que é que vocês estão a fazer?" perguntou ela, ainda sonolenta. Ricardo virou-se para ela, um sorriso gentil no rosto. "Leonor, querida, podemos ver o teu medalhão por um momento? Acho que encontramos algo importante." Hesitante, a menina desceu as escadas, os seus olhos a oscilar entre Ricardo e Teresa, uma mistura de confiança e apreensão. Com cuidado, Ricardo removeu o medalhão do pescoço de Leonor e inseriu-o na pequena fechadura. Com um clique suave, um mecanismo oculto foi acionado. Lentamente, uma secção do painel deslizou para o lado, revelando um compartimento secreto. Lá dentro jazia uma caixa de madeira ornamentada e um envelope selado. Ricardo levantou-os cuidadosamente, sentindo o peso da história nas suas mãos. Reunidos na biblioteca, Ricardo abriu o envelope com cuidado. A voz de Teresa tremeu ligeiramente enquanto o lia em voz alta. "Minha querida Maria, se estás a ler isto, significa que chegou a hora. O fardo que carreguei durante tantos anos passa agora para ti. Desde o dia em que chegaste a esta casa, uma jovem assustada à procura de refúgio, eu soube que havia algo de especial em ti. Não pelo sangue, mas pela força do teu caráter e pela pureza do teu coração. O medalhão escolheu-te, Maria, e com ele vem uma responsabilidade maior do que podes imaginar. A linhagem Castro guardou este segredo durante gerações, protegendo o mundo de forças com as quais a maioria das pessoas nem sonha. A convergência aproxima-se, um tempo em que o véu entre os mundos se torna fino e poderes antigos ameaçam despertar. O medalhão é a chave para manter esse equilíbrio. A minha própria irmã, Constança, cedeu à atração do poder do medalhão. É por isso que devo confiá-lo a ti, tu que não tens sangue, Castro, mas tens o coração de uma verdadeira guardiã. Com esta carta, deixo-te não só o medalhão, mas tudo o que possuo. A quinta, as terras, o legado Castro. Tudo te pertence a ti e aos teus descendentes. Protege o medalhão, protege o segredo, e, acima de tudo, protege-te a ti e aqueles que vierem depois de ti. Com todo o meu amor e fé, Isabel Castro.
Um silêncio pesado pairou na sala depois de Teresa terminar a leitura. Leonor, que ouvira atentamente, agarrou o bebê com mais força, os seus olhos largos a refletir compreensão. Ricardo foi o primeiro a falar. Leonor, disse ele suavemente, sabes o que isto significa? A menina acenou lentamente. A quinta é minha. Não apenas a quinta, explicou Teresa gentilmente. Tudo o que pertencia a Isabel agora pertence-te. Tu és a verdadeira herdeira do legado Castro. Leonor olhou para o medalhão ao seu pescoço com uma mistura de admiração e medo. Mas por que eu? Ricardo ajoelhou-se ao seu lado, os seus olhos encontrando os dela. Porque a tua mãe era especial, Leonor. E tu também és. A Isabel viu isso na Maria, e agora todos nós vemos isso em ti. Teresa abriu a caixa de madeira, encontrando um conjunto de documentos legais. Está tudo aqui, disse ela, examinando os papéis. Títulos de propriedade, contas bancárias, tudo transferido para a Maria e, por extensão, para a Leonor. Ricardo acenou, a sua mente a acelerar. Isso explica por que é que a Constança está tão desesperada. Ela não quer apenas o medalhão, ela quer toda a fortuna dos Castro. Mas isto ainda não explica os homens de preto, ou como eles parecem ter recursos tão vastos, salientou Teresa. Talvez explique, ponderou Ricardo. Se o medalhão realmente tem o poder que a Isabel sugeriu, imagina o que pessoas sem escrúpulos fariam para o conseguir. A Constança pode ter se aliado a forças perigosas na sua busca. Leonor, que permanecera em silêncio, falou de repente. A mamã sabia. Ela sabia que eles viriam. Ricardo e Teresa viraram-se para ela, atentos. O que queres dizer, Leonor? Perguntou Teresa gentilmente. Naquela noite... A noite em que ela desapareceu, começou Leonor, a voz a tremer. Ela estava a preparar algo. Desenhos no chão, velas, palavras estranhas. Ela disse que era para nos proteger, quando a tempestade chegasse. Ricardo trocou um olhar conhecedor com Teresa. O ritual de proteção, murmurou ele. A Maria deve ter sentido o perigo e tentado ativar as defesas da quinta. Mas algo correu mal, concluiu Teresa. A Constança interferiu. E agora a mamã desapareceu, terminou Leonor, as lágrimas a brilhar nos seus olhos. Ricardo puxou a menina para um abraço, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos encontrá-la, Leonor, prometo, e vamos proteger-te a ti e ao legado que a Isabel e a tua mãe te confiaram. Ao cair da noite, lançando longas sombras pela biblioteca, os 4 habitantes da Quinta da Boa Vista enfrentavam uma revelação que mudava tudo. Leonor não era apenas uma criança assustada à procura de refúgio. Ela era a herdeira de um legado antigo e poderoso. Com a convergência a aproximar-se e os inimigos a reunirem-se nas sombras, Ricardo sabia que os dias seguintes seriam críticos. Teriam de desvendar os segredos finais do medalhão, completar o ritual de proteção e, de alguma forma, encontrar Maria. O velho relógio continuava o seu tic-tac implacável, um lembrete constante de que o tempo se estava a esgotar. Mas agora, armados com a verdade de Isabel e a certeza do direito de Leonor, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. A batalha pelo futuro da linhagem Castro estava prestes a começar, e muito mais do que uma simples herança estava em jogo. O céu noturno estava pesado de nuvens, insinuando uma tempestade. Dentro da Quinta da Boa Vista, a tensão era palpável. Ricardo, Teresa, Leonor e o bebê esperavam na sala de estar, os olhos a vaguear para as janelas, antecipando o inevitável. Não tiveram de esperar muito. O chiar de pneus na entrada quebrou o silêncio da propriedade. Ricardo levantou-se, trocando um olhar significativo com Teresa. Fica com as crianças, murmurou ele. Sabes o que fazer se algo correr mal. Teresa acenou, puxando Leonor e o bebê para mais perto. Leonor agarrou o medalhão ao seu pescoço, os seus olhos largos, cheios de medo. Ricardo caminhou até a porta da frente, parando momentaneamente com a mão no puxador. Respirando fundo, abriu-a. Constança estava no alpendre, ladeada por 2 homens de fatos escuros.
O seu rosto, outrora elegante, estava agora marcado pela exaustão e por uma determinação feroz. Acabou, Ricardo, disse ela, a sua voz fria. Entregue o medalhão e as crianças, e ninguém se magoa. Ricardo bloqueou a entrada com o seu corpo. Acho que temos muito que discutir, Constança. Por que não entra? Sozinha? Os olhos de Constança estreitaram-se enquanto avaliava a situação. Após um momento tenso, ela fez sinal aos seus capangas para recuarem. 5 minutos, concedeu ela. Uma vez lá dentro, Ricardo conduziu Constança para a biblioteca. Teresa já lá estava, tendo escondido as crianças num quarto seguro. Chega de jogos, começou Constança, a sua voz a tremer ligeiramente. Você não tem ideia com o que está a lidar. Aquele medalhão tem um poder para além da nossa compreensão. É a chave para algum tipo de portal durante a convergência, interrompeu Ricardo. Constança empalideceu, claramente chocada por eles saberem tanto. Ricardo pressionou a sua vantagem. Nós sabemos sobre o legado Castro, Constança. Sabemos que a Isabel escolheu a Maria, não a si. O que não sabemos é por que magoaria uma criança inocente por causa disso. A compostura de Constança começou a rachar. Ela desabou numa poltrona, parecendo de repente muito velha e cansada. Você não entende, murmurou ela. Aquele medalhão era meu por direito. Eu sou uma Castro, de sangue. Teresa inclinou-se para a frente, a sua voz surpreendentemente gentil. Por que não nos conta tudo, Constança? A verdade, desta vez. Constança olhou para eles por um longo momento, como se pesasse as suas opções. Finalmente, com um suspiro profundo, ela começou. A Isabel e eu éramos muito próximas quando éramos jovens. Crescemos a saber do poder do medalhão, do legado que carregávamos. Mas a Isabel foi sempre a favorita, a escolhida. Quando chegou à altura de passar o medalhão, eu tinha a certeza de que seria a minha vez. Ela fez uma pausa, a amargura a insinuar-se na sua voz. Depois, a Maria apareceu. Uma rapariga do nada, sem ligação familiar. No entanto, a Isabel escolheu-a. Disse que o medalhão a tinha chamado. Ridículo. Ricardo e Teresa ouviam atentamente, as últimas peças do quebra-cabeças finalmente a encaixarem. Eu não consegui aceitar, continuou Constança. Passei anos a planear, à espera do momento certo. Quando soube que a convergência estava próxima, soube que era a minha última oportunidade. E o bebê? Perguntou Teresa suavemente. Você afirmou ser a avó. Constança pareceu genuinamente envergonhada. Uma mentira. Pensei que seria mais fácil levar as crianças se fingisse ser uma parente preocupada. A verdade é que não tenho ideia de quem é o pai do bebê. Ricardo inclinou-se, o seu olhar fixo em Constança. E a Maria? O que lhe aconteceu? Silêncio. Espesso, com culpa não dita, cobriu a sala. Finalmente, Constança falou, num sussurro quase inaudível. Ela está viva. A revelação atingiu-os como uma bomba. Teresa ofegou, enquanto Ricardo se levantou de um salto. Onde? Exigiu ele. Constança desviou o olhar. Numa clínica privada, a algumas horas daqui. Ela teve um acidente. Um acidente que você causou, acusou Ricardo, a sua voz dura. Constança não negou. Eu só queria o medalhão. Não era suposto ela magoar-se tanto. Quando percebi o que tinha feito, entrei em pânico. Escondi-a naquela clínica, mantive-a em coma induzido. Teresa levantou-se, horrorizada. Como pôde? Ela tem uma filha. Eu sei, gritou Constança, as lágrimas finalmente a correrem-lhe pelo rosto. Eu sei, e arrependo-me todos os dias, mas não posso voltar atrás agora. Você não entende o que está em jogo. Ricardo aproximou-se de Constança, a sua voz perigosamente calma. Então explique-nos, o que está exatamente em jogo? O medo brilhou nos olhos de Constança. A convergência não é apenas um evento místico, é uma oportunidade. O medalhão pode abrir portas para outros mundos, outras realidades. Imaginem o poder, o conhecimento que poderíamos obter. Ou os horrores que poderíamos libertar, murmurou Teresa. Constança acenou com relutância. Sim,
Há riscos. É por isso que o medalhão sempre foi protegido, passado de guardião para guardião. Mas na mão certa, quer dizer, nas suas mãos, cortou Ricardo, o nojo atingir a sua voz. Antes que Constança pudesse responder, um grito agudo quebrou a tensão. Leonor! Ricardo e Teresa saíram a correr da biblioteca, com Constança a segui-los. Na sala de estar, encontraram um dos capangas de Constança a segurar Leonor, que se debatia desesperadamente. Outro homem agarrava o bebê. Larguem-nos! Rugiu Ricardo avançando. Mas o homem que segurava Leonor sacou de uma arma, pressionando-a contra a cabeça dela. Nem mais um passo, rosnou ele. Constança pareceu genuinamente chocada. O que estão a fazer? Isto não fazia parte do plano. O homem riu, friamente. Os planos mudam, dona Constança. Os nossos empregadores estão fartos de esperar. O medalhão agora, ou a rapariga morre. O tempo pareceu congelar. Ricardo e Teresa estavam impotentes, horrorizados. O olhar de Constança dardejou de Leonor para os capangas, dividida entre a sua própria obsessão e a vida da criança. Então, algo extraordinário aconteceu. O medalhão ao pescoço de Leonor começou a brilhar, uma luz intensa a inundar a sala. Os homens gritaram, largando as crianças e cobrindo os olhos. No meio do caos, Ricardo agarrou Leonor e o bebê, puxando-os para um lugar seguro. Teresa posicionou-se rapidamente entre eles e os atacantes. Quando a luz diminuiu, os homens de fato tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Constança estava ajoelhada, a olhar para Leonor, com uma mistura de medo e admiração. O medalhão, sussurrou ela. Ele realmente a escolheu. Ricardo segurou Leonor protetoramente, encontrando o olhar de Constança. Acabou, disse ele firmemente. Chega de mentiras, chega de jogos. Vai levar-nos até a Maria. Depois, desaparece das nossas vidas para sempre. Derrotada e aparentemente envelhecida, décadas em minutos, Constança acenou lentamente. Sim, murmurou ela. Sim, acabou. Enquanto a tempestade finalmente rebentava lá fora, os que estavam dentro da Quinta da Boa Vista preparavam-se para partir numa jornada que poderia reunir uma família há muito separada e, talvez, finalmente, trazer paz ao turbulento legado que carregavam. A verdade fora revelada, mas as consequências dessa verdade ainda se estavam a desdobrar. Com a convergência a aproximar-se e o poder do medalhão mais evidente do que nunca, o futuro permanecia incerto. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de esperança apareceu no horizonte. O corredor do hospital privado parecia interminável. Ricardo, Teresa e Leonor caminhavam em silêncio, os seus passos a ecoar nas paredes brancas e estéreis. Constança seguia-os, ladeada por 2 polícias, a sua expressão uma máscara de remorso e resignação. Finalmente, chegaram ao quarto indicado. Ricardo hesitou, a mão no puxador da porta, olhando para Leonor. A menina agarrava o medalhão, os seus olhos cheios de esperança e medo. Estás pronta? Perguntou ele gentilmente. Leonor acenou, incapaz de falar. A porta abriu-se, revelando uma cena que ficaria para sempre gravada nas suas memórias. Maria, pálida e frágil, mas inegavelmente viva, estava sentada na cama, a piscar os olhos em confusão com a luz. Mamã! Gritou Leonor, correndo para os braços de Maria. O som da voz da sua filha pareceu despertar algo em Maria. Os seus olhos focaram-se, as lágrimas a rolarem-lhe pelo rosto, enquanto abraçava Leonor com toda a força que o seu corpo enfraquecido conseguia reunir. Minha bebê, sussurrou ela, a sua voz rouca pelo desuso. Minha doce Leonor. Não restou um único olho seco na sala. Até os polícias pareciam comovidos. Enquanto mãe e filha se reencontravam, os médicos explicaram a Ricardo e Teresa o milagre que tinham testemunhado. Contra todas as probabilidades, Maria despertara do seu coma induzido no momento em que o medalhão de Leonor se iluminara na quinta. É como se algo a tivesse chamado de volta, observou um dos médicos, perplexo. Ricardo olhou para o medalhão, ainda a brilhar suavemente ao pescoço de Leonor.
Quantos mais segredos guardaria este objeto? Com o passar das horas e Maria a recuperar mais consciência, ela começou a preencher as peças em falta da história. O bebê, disse ela, olhando para a criança nos braços de Teresa. Ele não é meu, como devem ter adivinhado. Ricardo acenou, encorajando-a a continuar. Maria respirou fundo antes de revelar. Ele é filho da Isabel. Essa bomba caiu na sala com um impacto surpreendente. Constança, que estava por perto, ofegou audivelmente. Mas como? Perguntou Teresa, olhando para o bebê com novos olhos. Maria explicou. A Isabel descobriu que estava grávida pouco antes de morrer. Ela sabia que não sobreviveria ao parto e pediu-me para proteger a criança. O bebê, ele é especial, tal como a Leonor. Ricardo começou a entender. O legado Castro não é só o medalhão, é o sangue. Maria acenou. Exatamente. A Isabel sabia que a Constança faria qualquer coisa para obter o poder do medalhão. Ela confiou em mim para proteger tanto o pendente como o futuro da família. Constança, que estivera em silêncio, parecia devastada. Eu não sabia, murmurou ela. Se eu soubesse que o bebê era da Isabel... Teria feito o quê? Perguntou Ricardo duramente. Desistido da sua busca obsessiva pelo poder? Constança baixou a cabeça, sem palavras. Maria continuou, descrevendo como descobrira os planos de Constança e tentara completar o ritual de proteção na noite do acidente. Eu quase consegui, disse ela, apertando a mão de Leonor. Mas a Constança chegou antes que eu pudesse terminar. Houve uma luta e... Bem, vocês sabem o resto. Os polícias, que tinham ouvido tudo, avançaram. Dona Constança, anunciou um deles, está presa por tentativa de homicídio e fraude. Algemando Constança, ela não ofereceu resistência enquanto a levavam. Lançou um último olhar a Maria e Leonor. Lamento, sussurrou ela. Por tudo. Com Constança fora, a atenção voltou-se para Maria e as crianças. O bebê, como se sentisse a importância do momento, começou a chorar. Maria estendeu os braços e Teresa colocou gentilmente a criança no seu colo. Olá, pequenino, murmurou Maria, com lágrimas nos olhos. Lamento tanto ter demorado tanto a voltar para ti. Leonor aninhou-se ao lado da mãe, uma mão no bebê, a outra a segurar o medalhão. Estamos juntos agora, disse ela simplesmente. Ricardo e Teresa observavam, sentindo que estavam a testemunhar algo verdadeiramente extraordinário. O legado Castro, tão cheio de segredos e perigos, encontrara os seus guardiões legítimos. E agora? Perguntou Teresa a Ricardo em voz baixa. Ele sorriu, sentindo uma genuína sensação de esperança pela primeira vez em dias. Agora nós protegemo-los e preparamo-nos para o que quer que a convergência traga. Enquanto o sol se punha do lado de fora da janela do hospital, lançando um brilho dourado sobre a cena, uma sensação de paz e propósito encheu a sala. Os segredos estavam desvendados, as mentiras expostas. O caminho à frente permanecia incerto, com a convergência a aproximar-se e os mistérios do medalhão ainda por desvendar. Mas com Maria de volta, Leonor a assumir o seu papel de herdeira do legado Castro e o filho de Isabel a salvo, havia a sensação de que, o que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. A noite instalou-se sobre a cidade, mas dentro daquele quarto de hospital, uma nova luz nascera. Uma luz de esperança, família e um futuro que, embora desafiador, prometia ser extraordinário. O outono chegara à Quinta da Boa Vista, pintando as árvores do jardim em tons de vermelho e dourado. O ar fresco trazia promessas de novos começos, ecoando as mudanças na vida dos seus ocupantes nos últimos meses. Ricardo estava no alpendre, a observar Maria, a empurrar Leonor num baloiço recém-instalado, enquanto o bebê, agora com quase 1 ano, gatinhava na relva macia, sob o olhar atento de Teresa. A visão da felicidade doméstica era um forte contraste com os eventos turbulentos que os tinham reunido. Sorrindo, Ricardo desceu os degraus para se juntar à pequena reunião no jardim. Trazia uma pasta de documentos. Está tudo tratado,
anunciou ele, entregando a pasta a Maria. A quinta e todas as propriedades Castro estão agora oficialmente em nome de vocês, os três. Maria pegou nos papéis com reverência, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Ricardo, eu não sei como te agradecer por tudo o que fizeste. Ricardo abanou a cabeça gentilmente, interrompendo-a. Não há nada a agradecer. Esta é a vossa casa, o vosso legado. Sempre foi. Leonor, que se juntara a eles, olhou com curiosidade para os documentos. O que é que isso significa, mamã? Maria ajoelhou-se ao nível de Leonor, um sorriso suave nos lábios. Significa, meu amor, que esta é oficialmente a nossa casa agora. Tua, minha e do pequeno Duarte. Os olhos de Leonor arregalaram-se. Duarte? É esse o nome do bebê? Maria acenou. Sim, era o nome do pai da Isabel. Achei que seria uma bela homenagem. Ricardo observou enquanto Leonor processava isto, o seu pequeno rosto sério de concentração. Então, o Duarte é o meu irmãozinho agora? Sim, querida, confirmou Maria, puxando Leonor para um abraço. Somos uma família. Tu, eu e o Duarte. E embora ele não seja meu filho de sangue, eu amo-o como se fosse. Tal como a Isabel me amou a mim. Leonor tocou no medalhão ao seu pescoço, agora limpo e a brilhar à luz do sol. É por isso que o medalhão me escolheu? Porque somos uma família. Teresa, que se aproximara com Duarte nos braços, sorriu para a menina. O medalhão reconheceu o amor e a coragem no teu coração, Leonor. Tal como a Isabel viu essas qualidades na tua mãe. Leonor pareceu refletir sobre isto antes de sorrir, o seu rosto a iluminar-se. Então, serei a melhor irmã mais velha do mundo para o Duarte. Todos riram, o som de alegria a ecoar pelo pátio outrora silencioso. Pigarreando, Ricardo chamou a atenção deles. Há mais uma coisa, disse ele, soando um pouco nervoso. Bem, eu comprei a casa ao lado. Maria pareceu surpreendida. Vais mudar-te para a casa ao lado? Ele acenou. Se não houver problema para vocês. Eu sinto que ainda tenho um papel a desempenhar aqui. Como protetor, como amigo, como família, acrescentou Teresa, colocando uma mão no ombro do irmão. Maria sorriu, lágrimas de gratidão nos olhos. Nada nos faria mais felizes. Vocês os dois, ela olhou para Teresa, fazem parte desta família agora. O círculo cresceu. Enquanto o sol começava a pôr-se, lançando um brilho dourado sobre a propriedade, o grupo voltou para dentro da quinta. A velha estrutura, outrora cheia de sombras e segredos, parecia agora quente e viva. Na sala de estar, agora adornada com fotos da sua nova família alargada, Maria reuniu todos para um brinde. A família, disse ela, erguendo o copo. Aos que estão aqui e aos que nos guiam de outro lugar. A família ecoaram todos. Mais tarde, naquela noite, com Duarte finalmente a dormir no seu berço improvisado, e Leonor, aconchegada na cama após um dia de excitação, Maria encontrou Ricardo na biblioteca. Sabes, disse ela em voz baixa, olhando para as prateleiras cheias de volumes antigos, ainda há tanto que não compreendemos. Sobre o medalhão, sobre a convergência. Ricardo acenou com simpatia. É verdade. Mas agora temos tempo. E, mais importante, temos uns aos outros. Maria sorriu, pegando num dos diários de Isabel. Ela escrevia sempre sobre o poder do amor. Como era a verdadeira magia por trás de tudo isto. Acho que só agora começo a entender o que ela queria dizer. O amor trouxe-nos até aqui, concordou Ricardo. E irá guiar-nos para a frente, não importa o que o futuro reserve. Lá fora, uma lua cheia brilhava sobre a propriedade, banhando-a em luz prateada. O medalhão, repousando no peito adormecido de Leonor, brilhava fracamente, como se respondesse a um chamado distante. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina confortável à Quinta da Boa Vista. As manhãs eram preenchidas com risos de crianças e o aroma de café fresco. Às tardes viam Leonor e Duarte a brincar no jardim sob o olhar atento de Maria,
enquanto Ricardo e Teresa se juntavam frequentemente a eles para almoços casuais ou jantares em família. A biblioteca, outrora um lugar de medos ocultos, tornou-se um refúgio de aprendizagem. Maria passava horas lá, debruçando-se sobre os diários de Isabel e decifrando os documentos mais misteriosos da quinta, com a ajuda de Ricardo e Teresa. Leonor, sempre curiosa, juntava-se-lhes frequentemente, absorvendo histórias de gerações passadas e o verdadeiro significado do seu papel como guardiã do medalhão. Ao cair da noite, quando a quinta se aquietava, não era invulgar encontrá-los todos reunidos na sala de estar. Teresa contava histórias com a sua voz suave, embalando Duarte para dormir. Ricardo e Maria discutiam planos para o futuro, planos para proteger e nutrir o legado que agora partilhavam. E Leonor, enroscada no tapete com um livro de contos de fadas, olhava ocasionalmente com admiração para a família que encontrara. A Quinta da Boa Vista, outrora símbolo de segredos e tristeza, parecia transformada. As suas paredes, que haviam ecoado com sussurros de conspiração e medos antigos, ressoavam agora com risos e palavras gentis. Corredores escuros deram lugar a espaços convidativos, adornados com fotografias e recordações de momentos mais felizes. O medalhão, ainda misterioso em muitos aspectos, parecia menos um fardo e mais uma bênção. O seu brilho tênue era um lembrete constante do amor de Isabel, da coragem de Maria e da inocência de Leonor, tudo ligado por um legado de proteção e cuidado. Embora a convergência ainda pairasse no horizonte, um evento que um dia teriam de enfrentar, havia uma sensação crescente de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. O círculo de proteção, tanto literal como figurativo, fora fortalecido pelo amor e pela confiança que agora preenchiam a Quinta. E assim, a Quinta da Boa Vista entrou numa nova era, uma de amor, perdão e recomeços. Nesta era, os segredos do passado tornaram-se guias para o futuro, em vez de fardos. Nesta era, uma família ligada não apenas por sangue, mas por escolha e destino, estaria pronta para o que viesse a seguir, unida e forte.